Pessoal, o nosso Podbus de hoje já vai começar, mas antes eu preciso agradecer as empresas parceiras que fazem com que nosso programa possa ir ao ar. Bonita e Homem, que está sempre vestindo a gente bem para apresentar o programa. Casa de Carnes do Cianete, o seu churrasco começa lá, o melhor em carnes. E também, é claro, Cavacini Móveis e Elétricos, que sempre prepara a sala para que a gente possa ser recebido e receber vocês no nosso Podbus. E agora, bora se preparar que vai começar mais um programa imperdível aqui no YouTube, também no Facebook e para você que está nos ouvindo através da Difusora FM. Bora, vai começar mais um Podbus. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podbus. É sempre uma alegria imensa receber vocês aqui na nossa sala e ser recebido na sala de vocês, onde a gente senta para conversar, para contar boas histórias. E por falar em boas histórias, antes de tudo, eu quero dizer que hoje nós estamos recebendo duas pessoas que representam uma galera que se dedica em cuidar de pessoas. Eu estou recebendo o seu Mário Gozzi e também a Carol da APAI de Cândido Mota. E antes de conversar com eles, eu já quero agradecer Cavacini Móveis e Elétricos, Bonita e Homem também, Casa de Carnes do Cianete. Seu Mário, Carol, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui para contar essa história tão bonita que é a história da APAI de Cândido Mota, que faz um trabalho tão nobre e tão especial na nossa comunidade. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos telespectadores, ouvintes. Na verdade, a idealização da fundação da APAI foi ideia do Lorival, né, que quando ele foi prefeito na cidade, era o sonho dele e ele não conseguiu. Aí ele juntou um grupo de pessoas, fundou lá os clubes de Cândido Mota, que na sequência sairia a fundação da APAI, a criação da APAI com a documentação, e aí começar a funcionar a APAI. A APAI, para iniciar, como a gente não tinha pessoas, né, para quem a gente iria atender ou queria intenção de atender, nós saímos na cidade para fazer um tipo de um censo. Andamos rua por rua, perguntava, uma pessoa indicava, para a gente ver quantas pessoas a gente conseguiria para formar uma classe, para poder atender essas crianças que precisavam disso. Algumas iam para Assis na época, depois parou de ser atendido em Assis, aí nós saímos. Fizemos acho que 3 finais de semana, se não me falha a memória, o sábado e o domingo, andando para as ruas da cidade, todos os 4 cantos, para ser mais exato, né? E conseguimos inscrever, e o consentimento dos pais, de trazer 6 crianças para começar o atendimento. E aí nós alugamos uma casa aqui próximo onde morava o Zé de Almeida, tinha o açougue, e aí em frente é onde morava a Valerides e o Homero ali, uma casa mais antiga que tinha, e ali começou a atender as crianças na APAI. Aí foi passando os dias, tal, aí de repente as mães, as pessoas que frequentavam e que viam o atendimento que a gente os profissionais estavam fazendo para as crianças, aí começava a falar para um, falar para o outro, aí passou uns 15 ou 20 dias, apareceu mais criança, aí os pais e as mães vinham para conversar, ver se tinha como trazer o filho deles para poder ser atendido, e aí foi começando a criar corpo, e aí o espaço começou a ficar pequeno. Ainda tem uma passagem que a gente, quando lembra, a gente ri do jeito que aconteceu, na verdade. A gente tinha sala de aula, tinha as pessoas atendendo, ensinando as crianças e tal, e um menino fugiu. Aí fugiu, a secretária saiu correndo atrás do menino na rua, aí alguém segurou o menino e tal, aí acabou dando tudo certo, não teve problema nenhum. Mas foi até depois contando, as pessoas davam risada, mas na hora foi um sufoco, né? Foi um sufoco danado, porque você não sabia a reação da criança, como é que podia ser. Sim. Né? E aí, em função do ideal do Lorival de fundar a APAI, a gente começou a trabalhar o Lions Club junto com a formação da APAI para poder arrecadar dinheiro para um espaço maior, porque o espaço já estava ficando muito pequeno, não tinha praticamente, tinha demanda, mas não tinha espaço. E aí começamos a fazer uns leilões no asilo. Então a gente junto do Lorival, que sempre foi um cara muito conhecido na cidade, então ninguém falava não para ele. Tudo que ele pedia, a pessoa de um jeito ou de outro arrumava e acabava fazendo. A gente conseguiu fazer acho que 6 ou 7 leilões todo ano e foi juntando um dinheiro para poder
aumentar a sala da APAI. Bom, e com isso, onde funciona a APAI hoje, era a chácara do padre, eram os capuchinhos que eram donos de uma chácara, e eles tinham ideia de vender. E nós trabalhando nos leilão para ganhar o dinheiro, e aí o Lorival, a Luzia Piplo, que fazia parte também na época junto, eles tinham bastante conhecimento com a igreja, com os capuchinhos, eles foram para São Paulo para negociar na Cúria lá a compra da área. Aí chegamos, negociou e tal, acertou, e nós tínhamos um valor, não exageradamente, mas a gente achava que era suficiente. Eu não sei nem falar que dinheiro que era na época, se era cruzeiro, era cruzado, não me recordo, mas é assim, tipo, vamos falar mais ou menos um dinheiro de hoje que fica claro para todo mundo. Nós tínhamos lá 60 mil reais no bolso e queria comprar. Aí chegando na negociação, a Cúria pediu 65 e não tinha. Aí fica naquele, como é que faz, não sei o que, acabaram pichinchando, no fim acabaram fechando lá por 54 ou 58, não me recordo, mil reais, aí acabou comprando. Aí comprou, fez as escrituras certinho, e aí começou a fazer mais leilões, mais almoço, nós fizemos muitos eventos aqui no salão paroquial, a gente trazia toda a cozinha lá que tem na APAI, geladeira, freezer, fogão, bujão de gás, trazia aqui, fazia o evento sexta, à noite, sábado, domingo, terminava depois que acabava a missa. Então acabava, tipo, até você fechar tudo era 10 horas. Aí na segunda-feira todo mundo tinha que trabalhar. E quem que levava as coisas? Tudo de volta, porque na quarta-feira o padre queria limpinho, porque vinha alguém para limpar o salão ali, na verdade. E aí a gente começou. Fizemos primeiro a casa modelo, hoje lá, que na época era a casa do caseiro, porque o espaço era tudo aberto, não tinha nada fechado, precisava de alguém para cuidar. E aí, depois disso, nós construímos uma escola, que é aquele prédio que fica meio atravessado lá, e aí começou. Quando aquele prédio praticamente ficou pronto, aí rapidamente encheu a sala de aula dos alunos, das crianças para poder ser atendido. Aí vai contratar profissional para arrumar, e aí a coisa começou a rodar. Aí, teu prédio que atende hoje a parte administrativa foi uma doação de uma verba que o Lions Clube Internacional deu para construção do prédio ali na APAI, em função do trabalho que o Lions fazia, a maneira como o clube atuava, na verdade, e tinha um objetivo, e eles viram que era alguma coisa que seria importantíssima, a gente pedia, porque o poder público nem sempre podia ajudar um volume daquele, e o Lions Internacional nos repassou 75 mil dólares na época, né? Só que assim, nós damos o dinheiro, mas vocês têm que fazer toda a fundação, e depois que a fundação estiver pronta, vocês compram o material, mandam a nota, nós mandamos o cheque para você pagar. Então o cheque não vinha na conta do Lions, vinha da governadoria, né, no caso, via para a cidade e pagava com o cheque deles o material que foi comprado para fazer. Aí fez o prédio, aí melhorou o atendimento, porque conseguiu contratar o fisioterapeuta, o psicólogo, o profissional que a Carol sabe melhor que eu. Daqui a pouquinho a Carol vai contar essas partes para nós, né, seu Mário? E aí a coisa começou a evoluir, foi indo, e vai ajeitando, como diz as crianças que lá frequentam hoje, a Carol vai falar depois que ela tem mais propriedade do que eu, mas é assim, eles ficaram 15 dias de férias, eles não viam a hora de voltar, a mãe liga lá, posso levar meu filho hoje? Não tem jeito, porque o profissional também precisa de férias, né? Então você tem que ir adequando as coisas. Então, na verdade, foi assim que começou. E a gente agora, para manter a APAI funcionando com qualidade, né, com objetividade, na verdade, e deixar as pessoas, tanto o profissional que trabalha lá, trabalhar contente e com dedicação mesmo, que a gente sabe que eles têm, né? A gente faz eventos, a gente faz almoço, a gente faz leilão, fazemos porco no rolete, e nós conseguimos adquirir um caminhãozinho que recolhe cereais no município. Então vai na propriedade de um, de outro, pega lá 10, 15, 5, 10, 20, 30 sacos de milho, de soja, e a gente leva na Coopermoto e comercializa, e esse dinheiro usa para pagar a folha de pagamento, que é uma parte que nós não recebemos recurso, que é o
o 13º e as férias dos profissionais. Então isso aí é um trabalho árduo que a gente faz o ano todo. Então 3, 4, às vezes até 5 promoção a gente faz no ano. Então é assim que a coisa começa a rodar. E graças a Deus tem corrido bem os anos para nós aí. A gente tem um respaldo bom da prefeitura também, que já vem nos ajudando. Os deputados que a gente ajuda na região repassa algumas verbas para a gente ir se mantendo também. E com isso nós estamos aí tocando a APAE, graças a Deus estamos tranquilos aí. Carol, 33 anos de APAE. Desses 33 anos, em que momento você chegou lá? Então, olha, eu cheguei na APAE foi em 2016. Na verdade, foi um presente que eu ganhei, né? Porque eu falo, estar na APAE é muito além de você ir trabalhar, né? Lidar com os atendidos no dia a dia, né? Com o trabalho em si. Então, há 10 anos eu cheguei e me apaixonei, né? Virou uma apaixonada. Virei uma apaixonada por essa causa, né? Que não tem como não se apaixonar. Sim. Né? A partir do momento que você coloca os pés lá, você fala, nossa, para mim a minha vida era estar aqui, né? Ou então também falando na questão de trabalho, né? Não, isso daqui não é para mim, né? Para eu estar aqui, mas no meu caso, como se diz, o olhinho brilhou, né? Lidar ali com as pessoas que aquilo lá é o mundo deles, né? Vivenciam ali todos os dias, 4 horas por dia, as crianças que vão às vezes só por um atendimento. Então daí eu me tornei uma apaixonada e, com a graça de Deus, estamos aí. Carol, conta uma coisa para mim. Como que é essa rotina de trabalho? O que a APAE atende hoje? Olha, a APAE, o público-alvo da APAE são pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista. De 0 até idosos, né, vamos dizer assim. Por quê? No caso, a APAE de Cândido Mota, ela atende na área da saúde, educação e assistência. Quando a gente fala no quesito saúde, a gente tem a parte de estimulação precoce, que são crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, que hoje chegam lá, né, vêm encaminhados através de pediatras, de neuro, ou a própria escola encaminha, né, para a APAE, que notou algum atraso no desenvolvimento, ou às vezes uma suspeita de algum diagnóstico, chega lá, passa por uma triagem pela equipe multidisciplinar, e aí a equipe avalia, é caso de APAE, não é caso de APAE, é caso de ser encaminhado para a rede municipal mesmo, né? Sala de aula, a gente tem a parte de educação especial, né, que hoje são crianças com diagnóstico, né, de deficiência intelectual múltipla e transtorno do espectro autista de nível 2 a 3, que são os mais severos, né, porque os mais leves estão no ensino comum. E lá eles trabalham através de currículo funcional a prática da vivência, né? Você trabalha ali a sua autonomia, independência. Eu gosto muito de colocar, né? Às vezes para nós você chegar, pegar uma pasta de dente, um creme dental, passar e escovar os dentes, pra gente é algo tão comum, né? Mas para as pessoas que têm deficiência, isso é um processo, né? E tem todo esse trabalho, tem aqueles que você dá voz de comando, pega a escova, passa o creme dental, tem aqueles que você precisa pegar na mão, junto à escova, o creme dental, e tem aqueles que você vai precisar escovar os dentes, né? Então isso é um trabalhinho, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Que quando eles evoluem, a gente faz uma festa, a gente celebra, porque cada evolução da pessoa com deficiência tem que ser celebrada, né? E tem a parte da assistência social, que é o quê? São as atividades de convivência, onde os usuários vão lá, frequentam às vezes 2, 3 vezes na semana e participam de projetos, né? Às vezes culinária, artesanato, atividade física, piscina, né? Que a gente não pode esquecer que hoje lá nós temos também essa parte de piscina aquecida, onde as 3 áreas se beneficiam dessa piscina aquecida, né? Tanto na parte de hidroginástica, como de hidroterapia. Então são os 3 trabalhos, as 3 áreas que a APAE está atuando aí hoje aqui no município. Silmário, é interessante fazer essa memória porque o prefeito Lorival também foi quem fundou a Santa Casa. Existia esse olhar dele para fundar associações, para fundar instituições que seriam o terceiro setor, para alcançar aquilo que o município, o poder público, não conseguiria fazer sozinho, né? Sim, os grandes objetivos dele, sim, foi Santa Casa, tanto é que o local que é a Santa Casa hoje, para quem é mais idoso, né, para não falar que é o
o mais antigo, né? Ali era um pasto que era do Plínio Torres. Então a rodovia passava aqui e do lado de lá era o pasto do Plínio Torres. E o Plínio Torres queria vender. Aí queria vender, foi, ajeitou e não sei o que, não vendia. Aí ele optou por fazer um loteamento. Então acabou fazendo um loteamento e o Lorival era o prefeito na época, se não me falha a memória. Aí o Lorival falou para ele, tudo bem, para aprovar na prefeitura eu quero uma área de X porque eu quero construir a Santa Casa. E ele, pois não, vamos fazer a escritura. Já passou a área para ele, pode dar andamento, aí fez o projeto. Na verdade, o projeto de loteamento não é muito difícil de aprovar. Hoje é mais complicado por causa de alguns órgãos federais que impacta isso. Mas naquela época não era assim, era bem mais simples, né? E aí já fez, e aí o Lorival começou também atrás de recursos para a Santa Casa. Nesse meio tempo, como a PAI ele queria, ele percebeu, né, que dava para fazer com as pessoas do município, conseguia fazer com recurso, com um trabalho aqui, que daria certinho para a gente fazer a coisa andar, então ele optou por começar ali e começou a dar andamento também na Santa Casa lá, com os projetos dele, com os pedidos para repasse de verba, as coisas que você deve saber um pouco melhor que eu sobre essas coisas. Mas ele tinha a visão dele, o sonho dele era a Santa Casa e a criação da PAI. Esse era o sonho dele e ele, nas reuniões, ele passava isso e deixava muito claro. E quando ele falava, o olho dele brilhava de alegria que ele ia conseguir, pelo menos um dos dois objetivos dele, ele iria conseguir. E ele conseguiu, se não me falha a memória, primeiro a PAI e depois a Santa Casa em seguida, se eu não estiver enganado, né? E falando, né, sobre essa trajetória, falando sobre esses 33 anos de história, Carol, é muito legal quando a gente olha o seu Mário contando de como isso começou e como hoje a PAI cresceu, né? Eram 6 crianças de início, numa demanda que eles saíram procurar, é como assim, eles saíram buscar a gente para atender. E hoje, às vezes, é difícil até atender todo mundo, porque agora é o contrário, né? As pessoas que buscam vocês precisando desse atendimento, né? E eu falo assim, que é muito gratificante poder ouvir essa história da pessoa, né? Principalmente do Mário, que foi quem estava lá atrás, acompanhou desde os primeiros passos, né? Cada processo, vamos dizer assim, né? Pensar que há 33 anos eram 6 e hoje são 130, né? E a gente só no momento não consegue atender mais, porque a demanda é maior, né? Porque a gente agora vem buscando parcerias, ampliações, para a gente poder atender essa outra demanda, né? E é gratificante para nós poder ver que as famílias estão buscando a PAI, as prefeituras estão buscando a PAI, porque isso mostra que a gente está servindo, né? Prestando um serviço de qualidade. E é o que nós queremos, né? Porque a PAI, ela foi fundada por uma mãe, né? Lá no Rio de Janeiro. Que veio para o Brasil e seu filho tinha deficiência, não tinha quem atendia. Então a angústia, o anseio de uma família, né, quando recebe um diagnóstico, né, ou que há suspeita de algo, no momento ali é desesperador. Então ter um lugar onde a pessoa pode procurar, que ela vai ser acolhida, que ela vai ser orientada e que tem um serviço para oferecer de qualidade, isso para nós é gratificante, né? E muitas vezes é angustiante quando nós não podemos atender naquele momento, né, às vezes por falta de vaga, ou às vezes porque não é a deficiência que é de público da PAI, mas nós nunca deixamos de acolher essa família, porque essa família, se ela não permanece ali, ela recebe o norte, para onde ela tem que seguir, para onde ela tem que encaminhar, né, e isso que a gente sempre fala, né, nós precisamos prestar um serviço de qualidade, porque as pessoas que precisam do serviço da PAI, é só a PAI que ela tem, né? Hoje nós temos, a gente brinca até que são os nossos chaveirinhos, né? Que são os nossos atendidos que estão lá na PAI há 33 anos, que desde que começaram, né? Então, aquilo que o Mário comentou mesmo, tem no período de férias, de recesso, as famílias ligam, vai demorar para começar? Porque, né, tá aqui angustiado, né, tá agitado, porque quer voltar. Por quê? Porque ali é a vivência deles, é onde eles são acolhidos, respeitados da maneira que eles são, né? Porque eu falo assim, todos nós somos diferentes, então todos nós merecemos ser tratados, né, da mesma maneira.
né? Respeitando a dificuldade, a habilidade, o tempo que cada um tem. Aquele que fala, aquele que não fala, aquele que anda, aquele que não anda. Então, e ali eles se sentem bem, eles se sentem à vontade. A gente leva eles para passear, eles festam mais que a gente, para falar a verdade. Né? Então, ali é a vida deles, e é o que a gente sempre tem que falar. Eu falo assim, hoje, se nós estamos ali, né, para trabalhar, é em prol deles. Que aonde a gente vai é para eles, né? Porque é a vida deles ali. Seu Mário, como é que era isso lá atrás? Eu imagino que hoje ainda exista muito preconceito, ainda exista muita desinformação com relação a essas deficiências. Mas lá atrás, na década de 90, vocês de forma corajosa saem às ruas buscando crianças que precisavam disso. Mas existia também uma rejeição, muitas vezes por parte da própria família, em aceitar que o filho tinha uma questão que precisava de um cuidado especial? Na verdade é assim, a gente recebia algumas indicações que as pessoas diziam, não, naquela família tem uma criança que com esse tipo né, do jeito que uma pai precisa atender, na verdade, eu não fugiu a palavra agora. A gente chegava e batia palma. Nós somos do Lais, nós estamos fazendo um censo para ver algumas crianças que têm alguma deficiência para ser atendido pela pai e tal. A mãe não deixava o filho vir no portão, ficava escondidinho lá dentro de casa. E uma dessas mães, se não me falha a memória, ela não nos atendeu, não deixou a gente ver ou conversar com a criança. No dia seguinte, ela veio atrás para descobrir aonde que ia funcionar para ela trazer o filho dela. Quer dizer, então, na época, para a gente, tinha bastante coisa para fazer, na verdade, e esse objetivo de localizar as crianças que iriam necessitar desse atendimento, rapaz, você esquecia até de comer. Porque você pegava uma rua e já ia lá, batia na casa de uma, a senhora conhece alguém que pode ter esse tipo de problema, assim. Eu sei, minha comadre ali na rua, não sei das quantas, número tal, tem. Aí a gente ia lá, batia a palma, a pessoa não deixava. Raramente, eu acho que naquele dia, se o pessoal comentando depois na reunião, se viram 2 crianças que poderiam ser atendidas. Os outros, as mães escondiam, na verdade. A gente, na época, achava que poderia ser o próprio preconceito, porque na época, como não tinha o tipo de atendimento, as pessoas poderiam falar, aquele lá tem problema, tem não sei o quê. Então, às vezes, a própria família acabava retraindo, segurando o filho meio escondido, exatamente para não sofrer. Hoje, né, o termo mais usado é o bullying, né? Mas na época não tinha isso, né? Era outra. Na época eu não sabia que era bullying. Não sabia que era bullying, mas. Mas que existia, né? Existia. Mas é assim que começou, na verdade, né? Dentro da equipe que fundou, alguém tinha filho com essa necessidade de cuidado especial? Ninguém. Até hoje ainda tem pessoas que perguntam para mim, Mário, mas tanto que você corre atrás, e a Carol fala depois, quanto que você corre atrás de verba, corre atrás disso, corre atrás daquilo lá, organiza isso, ajuda a organizar aquilo. E qual o fundamento disso, que você tem alguém na sua família que tem o problema? Não tem. Eu venho de uma família que o meu pai e minha mãe são um dos fundadores da igreja da Santa Terezinha. Então eles faziam as campanhas na época, eles saíam pedir nos bancos, para fazer os bingos, fazer as coisas. Quer dizer, então nós fomos criados dessa maneira. Então por isso que a gente se dedica hoje, na verdade, de corpo e alma para poder estar ajudando a atender essas pessoas que menos favorecidas, como a gente pode dizer, porque na verdade, normalmente as pessoas precisam de um atendimento em que não precisam pagar e sejam bem atendidos, como é o caso que a APAE vem fazendo para o município hoje, né? Sim. Carol, vamos contar um pouquinho da rotina da APAE? Vamos. Como que é essa rotina, como que é assim, são 130 crianças, né? Começa com crianças, mas como você falou, tem até idosos, né? Isso. Como que é essa rotina com eles? Imagino que seja um vínculo que vocês criam muito forte, né? Muito forte. Às vezes, eu falo assim, a gente fala crianças, né? É automático, às vezes nós falarmos crianças, mas a maioria dos nossos atendidos hoje são adultos, né? Crianças, hoje nós temos mais na parte do setor de estimulação precoce, que está em torno de 40
42 crianças, né? Aí acima dessa idade de 7 anos em diante são os de educação ou os de assistência, mas a grande maioria já tem acima de 18 anos, né? Por que isso? Hoje a gente tem 2 ou 3, se eu não me engano, que são idosos mesmo de 61, 62 anos, porém, a pessoa com deficiência, ela a partir de 40 anos, ela já é considerada idosa, porque ela tem esse envelhecimento precoce, né? Então, é uma rotina de muitos cuidados, né? De atenção, porque tem toda a questão de medicamento. Então, esse é o diferencial da participação da equipe multidisciplinar no dia a dia dos nossos atendidos, tanto da educação quanto da assistência. E eu acho muito bonito a questão do olhar que os profissionais que estão ligados diretamente com os atendidos, né? Porque nós estamos ali na parte administrativa, a gente tem esse contato. A gente precisa desse contato, vamos dizer assim, né, para nos reabastecer diariamente, né? Às vezes a gente está lá no meio daquela papelada, daquela parte de documentação, a gente fala, ai, tá me faltando algo, preciso, a gente vai até as salas, tem um contato com eles, é inexplicável o reabastecimento que nós temos, né? Nós temos os nossos atendidos que têm deficiência múltipla, né? O que é essa deficiência múltipla? É uma associação de deficiência intelectual com a deficiência física, que nós falamos que são pervasivos, que são totalmente dependentes. São dependentes para se locomover, para se alimentar, né, para trocar. Então, a maioria deles não falam, né, mas eles te olham. Então, você entra dentro da sala, hoje mesmo eles, né, eu fui lá numa sala, daí eles estavam lá, a gente vai conversando, pergunta, eles falam e te olham assim, e você entende o que eles estão sentindo, entende o que eles estão querendo dizer, por causa dessa vivência, desse contato humano. E nós temos que ter essa humanidade, né? Que eles são capazes, da maneira deles, da limitação deles, mas eles conseguem. E é isso que a gente quer traz para a sociedade, né? Parar com essa questão do capacitismo, ai, tadinho, ai, que dó. Não, eles têm a capacidade deles e a gente tem que enaltecer isso para eles, né? Se deixarem eles serem protagonistas da própria vida, né? Nós temos 5 atletas que estão representando a APAE na cidade de Votuporanga, competindo nas Olimpíadas, né, e até a gente conversando com as mães, é umas Olimpíadas que nem a gente vê na TV Globo, vamos dizer assim, é tudo preparado, então assim, os que vão se sentem importantes por estarem indo e os que ficam muito felizes por aqueles que estão indo representar. Então, no dia a dia é todo esse cuidado, alimentação, né, nós temos alimentação, então os que frequentam escola e assistência, eles têm a alimentação na PAI, tomam café da manhã, almoçam, os que vão à tarde almoçam, tomam um café da tarde. É uma das parcerias muito gratificantes que nós temos com a prefeitura, né? Porque hoje a APAE não pode cozinhar, vamos dizer assim. Por quê? Para uma entidade poder cozinhar, ela teria que ter uma nutricionista. E para nós, né, entidade que já é tão escassa essa questão de recursos, então a gente tem que investir onde a gente mais precisa. E com a graça de Deus a gente tem essa parceria onde o município fornece toda a alimentação prontinha, chega pronto lá para eles estarem podendo consumir, né? Precisou de uma consulta médica, a família vai, marca, a nossa assistente social entra em contato com essas famílias, com a prefeitura, com a família para tentar agilizar o que consegue. Então é um cuidado, né, um acompanhamento diário, visitas domiciliares, a equipe vai até a casa para ver a realidade, ver o que essa família está precisando. Então é assim, eu falo que é um cuidar com amor, né? Tem algum momento que você se lembra que te marcou bastante nesses quase 10 anos de APAE? Olha, vou falar a verdade para você, o momento que mais me marcou foi o meu segundo dia de trabalho. Porque o primeiro dia de trabalho eu cheguei, nós estávamos só os profissionais. Mas no segundo dia de trabalho, que foi quando eu cheguei e eu tive o primeiro olhar, né? Eu falo, é que nem quando a gente encontra Deus, né? O amor de Deus por nós, aquele primeiro olhar, aquele primeiro contato que é inexplicável. Quando você chega, assim, você olha para eles e fala, meu Deus, era para eu estar aqui. Né? A gente fica até emocionado porque é só quem está lá que vai entender. Né? O olhar deles, o amor deles, o abraço deles, o carinho deles, assim, não tem como explicar.
E quando a gente vê pessoas, né, que nem o Mário, assim, que tudo isso que ele falou que ele faz é tudo de voluntário, né? Eu falo, para nós que trabalhamos, é até suspeito falar, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente escuta uma pessoa que estava lá desde o começo, que batalhou junto com uma equipe, que foi atrás para um bem comum, que não era nem para um bem da própria família, mas sim para um bem da sociedade, né? É gratificante e é uma lição de vida. Além do trabalho ser uma lição de vida, né? Estar na APAE uma lição de vida. Toda a diretoria da APAE, eu falo que a gente é muito, né, Carol, sou muito agradecida. Eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um, porque é se doar, é fazer o seu melhor, sem receber nada em troca. Mas recebe, né, Mari? Recebe muito carinho, dedicação, do olhar dos nossos atendidos. Mas no mundo em que nós vivemos hoje, onde as pessoas não querem parar para nada, né? Muitas vezes querem fazer as coisas pensando já em algum retorno, né? O trabalho do voluntariado em prol da APAE, eu falo assim que é de tirar o chapéu, vamos dizer assim, né? Eu falo ganhar um tijolinho lá no céu. Quando você fala disso, a minha pergunta até para o Mário é exatamente nesse sentido. Como o senhor disse, né? O senhor vem de uma família que tem essa preocupação social, mas se a gente parar e analisar, só fundar a APAE já teria cumprido seu papel, né? Se ajudou a fundar, tá bom, agora eles vão tocando. O que motiva o senhor a permanecer tendo uma vida, tendo o seu trabalho, tendo a sua família, mas mesmo assim dedicar parte da sua vida, parte do seu tempo, durante já 33 anos, para uma instituição como a APAE? Qual que é a sua motivação diária para isso? É assim, a APAE, no início dela, a maneira que fazia parte da diretoria, nós passamos muita dificuldade, principalmente financeira, né? Então, para arrecadar dinheiro, para poder cumprir com os objetivos, nem sempre o dinheiro que a prefeitura nos repassava era suficiente para pagar os profissionais. Chegava no final do ano, que tem férias e 13º, não tinha recurso, e às vezes não tinha conseguido fazer eventos suficiente. Então nós passamos por algumas dificuldades. Eu fazia parte da diretoria, mas não era presidente, não era tesoureiro, não era nada, só fazia parte da diretoria. E pensando nisso, o que eu imaginava? Falando, nossa, será que não é um pouquinho administração, ou isso, aquilo? Às vezes não era mesmo, às vezes era uma conversa mais ajustada na prefeitura, com o prefeito, ou com o secretário da saúde, ou com alguém, para que nos pudesse ajudar um pouco mais nisso daí. Então, fazendo isso, até quando eu assumi a APAE pela primeira vez, eu era vice-presidente, e eu já começava a dar palpites, né? Porque você estava próximo dali para ver, poderia melhorar aqui, vão economizar ali, a gente ajusta melhor o orçamento, que chega no final do ano e a gente não está tão apertado. E aí, de repente, a presidente da APAE falou assim, olha, eu estou com problema de saúde, eu não posso continuar sendo presidente da APAE, eu tenho que me afastar. Você assume? Eu falei, assumo. Eu já vinha com uma expectativa que eu achava que, não é que a gente é melhor que os outros, mas você consegue segurar algum lugar, que é uma economia que faz, que é aquela que você joga para a carregadeira, com uma colherzinha de café, você esvazia o que a carregadeira joga, e eu falava, vai dar certo, vai dar certo. Inclusive, o primeiro ano, nós passamos apertado também, mas já era um aperto menor. Então, quer dizer, eu falava, vai dar certo, aí vai. Aí, um pouquinho, melhoramos a parceria na prefeitura também, acho que em função da maneira de conversar, não sei, não posso julgar nada e nem falar, mas o jeito, como diz, familiar que a gente tem para fazer as coisas, nós conseguimos uma melhoria. Aí no segundo ano seguinte nós já não tivemos mais problema financeiro, já acabou sobrando. Então aí eu falava assim, puxa vida, agora vai dar certo, agora vai dar. E aí foi assim que eu acabei me envolvendo. Aí depois você arruma 30 parceiros lá que tocam o serviço com qualidade, você tem que estar sempre... Porque eu não consigo estar lá todo dia, mas de vez em quando eu chego lá. Chego lá, vou dar uma olhada, vejo aqui, vejo ali, olho lá. Aí depois eu falo, cara, vem aqui, eu preciso ver isso, ver aquilo. Ela vê também, mas às vezes um olhar de fora, você enxerga alguma outra coisa. Então o que me motiva, na verdade, de estar lá até hoje,
e espero ainda continuar mais um período, que se Deus me der saúde, é exatamente por isso, porque graças a Deus, eu falei agora na posse do novo presidente do Laios, nós estamos hoje não vou falar que está sobrando dinheiro, mas nós estamos hoje numa qualidade de orçamento, que a gente sabe trabalhar o orçamento, a Carol também ajuda a segurar um pouco, e a gente está levando e fazendo com que a APAE consiga cumprir com seus compromissos, certo? E no final do ano ainda não está mais no sufoco danado aí para correr atrás de dinheiro para poder cumprir com o restante das obrigações de final de ano. Então o que me motiva, na verdade, é isso. É fazer, tá lá hoje, porque eu pensei lá atrás, quando peguei a primeira vez, vai dar certo. E a coisa começou dando certo, e a coisa quando dá certo, você vai levando junto e acaba envolvido e vai embora. Aí não para mais, né? Carol, e a gente fala das parcerias, né? Claro que a parceria com a prefeitura é fundamental, mas também tem uma galera que é parceira, tem empresas, tem próprios empresários e pessoas físicas mesmo, que também contribuem com o funcionamento, com a manutenção da APAE, né? Isso, a APAE hoje, né, ela, vamos dizer assim, ela sobrevive, né, dessas parcerias com a prefeitura, né, através das emendas parlamentares, porém tem, né, essas pessoas, vamos dizer assim, por trás, né, nós temos os nossos sócios contribuintes, que são pessoas, né, físicas mesmo, que querem contribuir todo mês com R$10, R$15, R$30, em prol da APAE, né, em prol dessa causa, e isso é muito importante para nós. Então já fica o convite para você que está assistindo, né, que não conhece o trabalho da APAE, que está ouvindo tudo isso daqui, né, se a picadinha do amor da APAE tocar seu coração, você pode se tornar um sócio contribuinte, né, é só nos procurar que a gente explica certinho. E temos as empresas, né, que quando nós temos eventos, essas coisas, a gente sempre pede um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, eles contribuem, e acredito eu que eles contribuem justamente por causa desse trabalho, né, não de agora. Eu falo que é muito importante esse trabalho que começou lá atrás, que se hoje a APAE de Cândido Mota, ela está como ela está, foi graças ao trabalho desde lá de trás, né? Hoje a gente procura manter e melhorar o serviço que já está, ampliar o que já está aí, né? Mas sem parceria a gente não consegue, porque tendo essas parcerias nós já temos que realizar os eventos, né? Porque sem os eventos a gente não consegue chegar, como se diz, 31 de dezembro, né, Mari? E fazer, ufa, terminamos, né? Mas graças a Deus, quando a gente faz esses eventos também, né, a população é bem parceira. Eu falo que Cândido Mota é um diferencial. Cândido Mota, ela abraça, ela acolhe as entidades, não só a APAE, como todas as outras, né? Eu falo que o coração do Cândido Motense é bem grande, cabe todas as entidades. Então é importante isso, e as empresas também, a gente vem cada vez mais, as empresas vêm do trabalho que a APAE faz, né, vem contribuindo cada vez mais, porém nós precisamos de muito mais empresas, né, não só de Cândido Mota, como da região, para abraçar essa causa, porque nós precisamos disso, né, e para a empresa também isso é muito importante. Né? Hoje, só no estado de São Paulo, nós temos 308 APAEs. Né? Então, isso é só no estado de São Paulo. Quase que a metade dos municípios de São Paulo tem uma APAE. Quase metade, E aí, aqui na região mesmo, nós temos a APAE perto, todas as cidades praticamente perto de nós. Porém, a nossa APAE de Cândido Mota, ela atende não só a nossa cidade, ela atende Cândido Mota, Florínia, Exaporã e Cruzália. Então eu falo que o nosso braço se estende, né, dentro desses municípios que vêm até nós atrás desse serviço, né? E eu falo que cada vez mais vem chegando a mais pessoas o trabalho da APAE, e isso é muito importante, porque se a gente quer melhorar, se a gente quer atender a demanda que precisa, a gente precisa dessas parcerias, né? Município, empresas. E falando de empresas, é importante dizer que existem até alguns incentivos para isso, né? Quando a empresa ela consegue destinar uma parte até do seu imposto de renda, ao invés de pagar isso para o governo, ela pode reverter, né, isso para uma entidade através do Conselho Municipal, do Fundo Municipal, né, e abate isso no seu imposto e ainda contribui com a entidade. Então, também é algo que agora a gente já passou aí para o momento de declaração de imposto de renda, mas já dá para as empresas se prepararem para o ano que vem
ao invés de pagar lá para a União, já destina para cá, né? Isso aí, além de estar, né, contribuindo, já que tem, além de ter que já pagar, né, vai pagar e ainda vai contribuir para essa causa, né, essa causa tão importante para as pessoas com deficiência. Bom, e como vocês viram, a APAI gosta bastante de fazer evento. O leilão já é tradição, a gente fica esperando chegar ali o mês de maio, que começa o leilão, mas agora tem uma novidade. Vai acontecer dia 7 de setembro, é feriado, mas caiu domingo, né? Que coisa, hein? Feriado de domingo não tem graça, né? Mas esse vai ter. Nós vamos ter o primeiro almoço apaixonado, bem sugestivo, né? Apaixonados por essa causa da nossa APAI de Cândido Mota. O primeiro almoço, então, no dia 7 de setembro, vai ser costela e também porco paraguaio. Quem já foi nos almoços da APAI sabe o que nós estamos falando. Mas quem não foi, tá aí a oportunidade. O seu Mário vai fazer o convite, porque desde 92 ele tem feito convite. Então, vou deixar ele fazer esse também. Convida o pessoal, seu Mário. Quem está nos assistindo, vocês são convidados a participar do primeiro almoço apaixonado, né? Que vai ser feito lá na sede da APAI, na quadra de esporte lá. Vai ser 7 de setembro, vai ser um almoço que a gente sempre faz, começa ao meio-dia, né? Vai até as 2 horas da tarde. E é R$60 o convite, mas come à vontade, tá? Então é o porco paraguaio, a costela, arroz, mandioca, salada e vinagrete. Então, é uma delícia e os almoços da APAI são sempre muito bem feitos, muito bem atendidos. Estão todos convidados. Se quiser adquirir o convite, é só ligar lá na APAI ou dar uma passadinha lá e já aproveita, faz uma visita e já adquire os convites para o almoço que vai ser no dia 7 de setembro, a partir das 12 horas. É importante dizer, o valor de R$60, qualquer lugar que a gente for almoçar hoje, pegar um domingo e almoçar com esse cardápio é muito mais do que isso. E não está contribuindo com nada, né? Aí você vai, além de tudo, participar de um almoço muito bom, tem uns sorteios, tem lá uns leilões de umas coisinhas, dá uma confusão, gente, vocês nem imaginam. Todo mundo quer comprar bolo, quer comprar violão, vira uma coisa, né, Carol? Então, por R$60 você vai pro almoço e ainda vai contribuir com a causa da APAI. A gente está deixando aqui embaixo todas as informações desse almoço. E vamos mostrar, pessoal, um pouquinho da APAI? Fica aí com umas imagens do trabalho da APAI de Cândido Mota. Bom, vocês viram, né? Eu não preciso nem falar, dispensa comentários. É essa a causa que vocês podem apoiar.
Quero agradecer muito, Carol, Mário, pela oportunidade de poder trazer um pouquinho da história da PAI. A gente fica muito contente de poder mostrar um trabalho tão bonito. E olha, em especial, eu quero também mandar um abraço para o Daniel, dizer desse legado, né? O senhor vem falando que se tornou alguém preocupado com causa social porque recebeu isso dos pais. E hoje o senhor tem um filho também que está seguindo o seu caminho, também lá na PAI. Então um abraço para o Daniel, um grande amigo que também faz um trabalho incrível. E eu fico muito impressionado de ouvir o senhor falar dessa trajetória. É muito bonito ver que, em meio a tantas coisas, em meio a tanta correria da vida, o senhor ainda dedica uma parte do seu tempo para fazer a continuidade desse legado que é a PAI. Eu não tenho dúvida que realmente todas as vezes que o senhor passa por aquele portão, deve dar umas borboletinhas no estômago e dizer assim, olha, estamos cumprindo a nossa missão, né? Isso, na verdade, é uma gratidão que a gente tem em função do que faz, né, de como faz. E depois o carinho que a gente tem também lá das pessoas de lá da PAI, das crianças que vão lá. E assim, no início até, eu ia na PAI e saía de lá chorando, por ver as condições das crianças que estavam lá, né? Hoje não, já acostumou um pouco, já está mais fácil, mais tranquilo, né? Mas é assim mesmo, é um legado que a gente quer deixar aí para futuras gerações, né, que vão vir tocar, porque a gente não é eterno, sabe disso, mas é muita gratidão e fé em Deus. É isso aí. Carol, e você, quase uma década já na PAI, né? A meta é chegar nos 33, né? Ah, no mínimo, né? Pelo menos, para ficar equilibrado, né? Mas, exemplo a gente tem, né? Sem dúvida também, o seu papel na PAI, a gente tem a alegria de acompanhar esse cuidado, esse carinho. E é o que você disse, é o seu trabalho. Mas tem muita gente que faz o trabalho sem vontade. E quando você deixa de enxergar só como um trabalho, só de onde você se sustenta, e enxerga como uma missão, sem dúvida, consegue fazer de forma tão louvável como você faz. Então também aproveita a oportunidade para parabenizar você. Obrigada. Né, eu falo assim, ouvir histórias de vida, né, como do Mário, né, o ensinamento dele passado para o filho, eu falo assim que são histórias que nos motivam diariamente, por isso que a gente gosta, e eu falo mesmo, aonde eu vou, eu gosto de colocar, porque as pessoas precisam ouvir isso. Né, precisam ouvir que mesmo eu não precisando daquilo, eu posso fazer a minha parte, né, e isso é muito importante. Então, né, se Deus quiser, né, a gente vai estar nessa caminhada por muitos e muitos anos, Ele nos dando saúde, sabedoria para lidar, né, com essa causa, com esse trabalho que é excepcional, né, estar lá, trabalhar lá. Então, assim, você ficou curioso para saber, viu as imagens, vá, conheça o trabalho da PAI de Cândido Mota. Né, você não vai se arrepender, de ir no almoço, porque realmente todo mundo que vai sai de lá já perguntando quando que é o próximo evento. E uma coisa muito importante da gente colocar é que esse evento do dia 7 são convites limitados, né? Diferente do leilão, que é para muitas mais pessoas, é um almoço limitado, então quem não adquirir vai se arrepender, depois só tem no próximo ano. Então vá, conheça o espaço da PAI, a gente gosta de fazer lá, né, Mário? Para as pessoas irem até a entidade, olhar aquele espaço, né, conhecer um pouquinho daquela realidade. Então fica o convite para vocês de se apaixonar por essa causa como nós somos. É isso aí. Bom, o que a Carol quiser, se você bobear, você vai ficar sem no almoço. Então, terminou o programa, amanhã cedo, já corre lá na PAI, já compra o seu convite, você não vai se arrepender. E partindo desse princípio, a nossa mensagem final não poderia ser outra, está em Mateus 25, começa no 35, eu não vou ler inteiro, mas vou resumir. Jesus estava conversando e ele diz assim, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. E aí as pessoas que estavam ouvindo isso falaram, Senhor, quando te vimos com fome? Quando te vimos como estrangeiro ou com sede? E Jesus fala assim, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então o que a PAI faz, sem dúvida, é algo que engrandece e que principalmente agrada ao coração de Deus. Por ver que vocês estão fazendo aos menores, aqueles que, aquele momento, lá em 92, não tinha ninguém por eles. E de repente, uma galera corajosa, às vezes sem nem conhecimento para isso, só com vontade de ajudar o próximo, falou, nós vamos lá. E sem dúvida, Deus olha para isso e sem dúvida
eu não tenho nenhuma outro pensamento que não seja que Ele estende a mão, e por isso que esse trabalho cresce cada vez mais, por isso que, como o seu Mário disse, vai dar certo e sempre vai dar certo, porque quem faz o bem, quem ama, como Jesus ensinou, amar o próximo, sem dúvida recebe dele o amor. Então, você que está assistindo, estenda a sua mão, porque quando você estender a sua mão para Pai, é como se você estivesse fazendo algo para o próprio Deus, e sem dúvida Ele vai te recompensar pelo bem que você faz. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus continue abençoando o trabalho, a obra que a Pai desenvolve. É um orgulho poder receber vocês aqui, e as nossas portas, a nossa sala está sempre aberta para quando vocês precisarem falar algo, para quando precisar de alguma campanha, vai ser sempre uma alegria poder falar desta instituição tão maravilhosa, tão linda como é a nossa APAI de Cândido Mota. Obrigado pelo convite aí, Cláudio. E conheçam a APAI. Vocês não se arrependem e vão ver o trabalho que a APAI faz para Cândido Mota e algumas outras cidades da nossa região. A gente agradece pelo convite, né? Porque falar da APAI a gente fala mesmo. Né? Poder levar pessoas além, conhecer esse trabalho, porque para nós, quanto mais pessoas conhecerem esse trabalho, para nós é mais gratificante, e para a entidade isso é muito valoroso, né? Então agradecemos ao convite, por estarmos aqui para falar, né, um pouquinho sobre isso, né? Agradecer a você que está assistindo, a você que está ouvindo, também porque isso é muito importante, né? E se você gostou disso, multiplique, né, essa história para outras pessoas, às vezes que não querem assistir, fala, assiste lá, vale a pena, né? Conheça a história da APAI de Cândido Mota, que você não vai se arrepender. Então, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. E quem quiser acompanhar mais o trabalho da APAI, é só entrar lá no Instagram, que tá tudo lá para vocês verem, tirar dúvida, acompanhar, perguntar, saber como que ajuda, como se torna sócio, como é o nome? Sócio contribuinte. Sócio contribuinte, tudo isso está disponível lá no Instagram da APAI. Que Deus abençoe todos vocês, a gente se encontra na próxima semana em mais um Podbus. Obrigado a toda a galera da Bonita e Homem, Casa de Carnes do Cianete, Cavacini Móveis e Eletro, a você que me ouve pela Difusora FM, continue na programação, tem muita coisa boa vindo por aí ainda, e até semana que vem em mais um Podbus. Um abraço, fiquem com Deus e até segunda.